não é isso? Teleinformatas, né? Formato às vezes é tele, já. Mas hoje nós temos aqui reencontro secular, dentro da série Exologia. O reencontro secular é o ato ou efeito de reencontrar-se ou defrontar a consim com lucidez, ao vivo, outra vez, com alguma realidade intrafísica cujo primeiro contato ou outros encontros ocorrerem em épocas anteriores, em retrovidas humanas recentes ou remotas. Agora, o encontro depois de vários séculos, o reavizinhamento, a convivialidade ordinária, o ato de a consciência esbarrar com a realidade física atual, sem atinar com a realidade pretérita. A realidade mais durável em relação à longevidade humana. Os cenários do velho continente. A memória no continuismo consciencial. Os encontros inesperados nas Max Proex. A recaptura das referências das pessoas. Os caminhos da vida intrafísica. A volta a penates. A confluência dos interesses e dos destinos, os problemas geopolíticos pessoais, o magistério conscienciológico itinerante, a correção do curso evolutivo pessoal e grupal, a inteligência evolutiva. Agora, nós temos aí uma série de considerações, como sempre nas logias, e tem ali, dentro da argumentologia, a caracterologia, que são 11 exemplos de reencontros seculares constatados pela consciência, homem ou mulher, quando parapsiquicamente lúcida ou retrocognitiva. Esse aí eu chamo a atenção para vocês, para ver que é um ponto a ser considerado mais seriamente por qualquer pessoa. Na maioria das ocorrências dos reencontros seculares, a consciência, homem ou mulher, não dispõe de lucidez retrocognitiva suficiente para identificar e aproveitar o fato transcendente. Quer dizer, é um tipo de prospecção, ou de inteligência, ou de experiência, ou de estudo, ou de pesquisa, que ainda não está franco, aberto, nem comum. Você já vivenciou com lucidez algum reencontro secular durante a vida atual? Você topou com qual realidade intrafísica secular? Eu quero dizer para vocês que esse verbete tem 4 páginas, 41 logias e tem 5 máximas. Um dos máximos que tem aqui é o do detalhismo, tem 20. Só para a gente ver. Agora, a Rosa, se quiser, pode trabalhar na antagonismologia, que faltam 3. E na holotecologia também, que faltam 3. Hein? A etimologia? A etimologia tem 7? Ah, aonde? Na minha terra não tem, não. Na sua, não sei. Tem? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4. Não, tem 4. Ah, primeiro, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, tem. Você tem razão. Então tem 6. É. Não, o detalhismo tem. Não, agora são 6. Agora, você pode aumentar isso aí. A gente sempre te dá uma colher de chá, né? Até parece, né? Mas a gente dá uma colher de chá. Agora, gente, eu queria falar para vocês, hoje não tem nenhuma pergunta aqui ainda até o momento. Lá na porta de casa, tem uma flor que chama Amaryllis. Nós arranjamos, a Graça arranjou, lá tem uns 4 ou 5 vasos. Tem 3 tipos de Amaryllis lá. Tem a branca, tem a vermelha e tem uma rajada. É uma das flores mais bonitas que existe nessa dimensão. Aqueles que não conhecem a Amaryllis, pode chegar lá na porta de casa, está do lado direito. A gente não coloca aqui na frente, porque o povo passa com escada, passa com isso, bate a flor e vai embora. Então a gente está colocando bem lá dentro, que ela está protegida, e ela precisa de receber sol. Agora, por que a Amaryllis? É para chamar a atenção das coisas que existem nesse planeta, que o povo fica pensando que a gente vê só coisa ruim. Não é.
Agora, amarílis é o seguinte, é aquelas mulheres que se emperequetam demais, que lá nos Estados Unidos, em Hollywood, por exemplo, chama de Stella Dallas. É aquela que chega e fala assim, gente, cheguei. Você está entendendo? Então, essa é isso. Agora, ela, quase sempre, ela dá 4 flores simultaneamente. Não é? Agora, a Amarílis, você não acha que é uma das flores mais bonitas que nós temos no Ocidente aqui, com essas coisas todas? Então, eu só queria falar, porque lá tem 3 vasos já abertos. São poucas vezes no ano que ela faz isso, né? Eu acho que é mais de uma. Não, eu acho que é mais. Não, ela emite mais de uma flor, nessa mesma época. Sei, mas eu acho que tem outra época que às vezes já deu aqui noutra época. Pode ser que seja das nossas energias, porque eu acho bonito o negócio, meta energia, pode ser que... Você sabe, tudo é possível subverter, né? Mas eu já vi noutra época, fora de setembro. Agora, o que eu quero é chamar a atenção, porque está em plena estação. A primavera está começando. Então, vocês querem ver o que é uma flor? Eu tive quase trazendo uma, mas é que uma é uma coisa. Agora, você vê todas elas lá, e o vaso lá é grandão. Ela é macro. Então, vale a pena ver. Agora, outra coisa que eu estava falando aqui hoje é sobre a ecografia, ou essa grandona, a ultrassonografia, que estão usando muito agora. Como a gente pretende oportunamente fazer um laboratório com aparelhos, eu acho que esse aí seria o detetor de metais, que nós vamos usar em todo mundo que for trabalhar lá, tem que passar pela ecografia. Por quê? Ver todos os gurgumilhos da pessoa por dentro. Com isso, se afasta qualquer possibilidade de conotação fisiológica ou do corpo, somática, com o processo extrafísico. Vocês estão entendendo? Não são todas, mas, vamos dizer, mais de 50% vai embora. Você não acha isso? Agora, o Hernando está achando que ele pode arranjar um aparelho desse mais acessível, porque são caros. Pode ter usado. Agora, quando nós formos instalar esse aparelho, eu acho que essa ecografia devia de ter, na entrada, é o detetor de metais. Para a gente ver o povo. Você está entendendo como é que é? Por dentro. Eu acho que todo mundo aqui devia de passar na ecografia. Ecografia. Por exemplo, descobriu que você tinha um rim só através disso. E tem uma série de condições. Não dá trabalho, não é ofensivo, não é invasivo, não chateia. Quer dizer, rápido. vale a pena fazer isso. Agora, você comentou antes, Valdo, que tem relação com o processo de parapsiquismo. Você pode aprofundar? Pois é, não, o caso todo é o seguinte. Eu já estava, já há algum tempo, eu tenho conversado muito com o Hernando sobre isso, há muito tempo que nós dois estamos falando nisso. Você sabe que uma vez eu fui na Argentina, tinha 60 tipos de aparelho desse para ganhar dinheiro. Aparelho de tudo para ver. Aparelho que eles chamavam de parapsicológico. Você está entendendo? Da parapsicologia. Então, o negócio senta dentro de uma caixa, o outro que vê isso, o outro que vê aquilo, o outro que vê isso e tal. Então, eu acho que, primeiro, tem que fazer a possibilidade das influências somáticas do assunto. Físicas, né? Se afastar um pedaço dessa parte fisiológica, física propriamente dita, a parafisiológica fica menos difícil para ser analisada. Agora, o nosso amigo enumerador falou, esse aparelho devia de ter lá. Ele falou, é uma coisa, eu nunca vi isso em parte nenhuma. Nem lá na American Society, em parte nenhuma dessa, na época do Carlos Rosa, não tinha nada disso. Também vários desses aparelhos surgiram agora. Sim, mas quando ele vivia para cá. Pois é. Entende? É nessa década que a gente viu muita coisa com ele lá, meu amigo, o Carlos Rosa, em New York. Agora, então, é uma coisa que vale a pena a gente trazer para estudar. Vai ser bom. E outra coisa, se uma pessoa tem alguma coisa, ela não deve participar das outras. Vai consertar primeiro, depois ela volta. Exatamente. Isso é que é o ideal. Então, a gente, vamos dizer, descarta o grosso, vê só com o fino. Isso aí vai ver o processo de parapsiquismo das pessoas com mais habilidade, mais direto, vai melhorar muito. É como checar outra coisa, isso hoje. também, outra coisa, aquilo que eu estava te falando, eu quero repetir aqui. É muito importante porque se a pessoa vê que ela está toda bonitinha e certinha, que não achar nenhum dólar, nem pound na barriga dela, em qualquer lugar, ela vai se sentir mais autossuficiente. A confiança aumenta. A confiança aumenta, isso vai melhorar o processo da energia. Vai. Vocês estão entendendo? Uma outra coisa, é preciso ver o pâncreas
É preciso de ver essa parte toda por causa dos chakras. Sim, baço. A hora que você examina, o negócio é muito sério. O baço, por exemplo. Você está entendendo? É a base da distribuição do processo de energia, e realmente existe isso. Então, vocês estão entendendo o alcance disso? Esse nível aí, as nossas pesquisas iam ficar mais técnicas, e a gente também ia calar a boca desse povo que gosta de aparelho. Ó, você não quer ir no nosso laboratório? Vai lá no de aparelho, te vira. Vamos ver o que é. Se você é das máquinas, vai lá. Não é isso? Então, a gente pode servir de um lado e do outro. E na comunidade tem pelo menos 6 médicos que mexem com isso diretamente. Então já está. Nós também estamos aqui com uns 40 médicos, já, né? Nosso, né? Pelo menos isso. São acho 40, né, naquela listagem. É 40? Chegou agora a mais uma médica? Eram 39. Então deve ser 41. Acho que é 41 ao todo. Sim, já está. Então a gente já tem. Sou médico, não tem problema. A nossa bateria é boa. Agora precisa arranjar a bateria de instrumento mesmo. É isso. Agora, outra coisa que eu queria falar para vocês. Eu já falei aqui para vocês que quando a gente vai ler um livro mais sério, de pesquisa, alguma coisa de filosofia, algum processo de sociologia, de política, principalmente quando o povo é da França, que eles só falam em processo francês e não sai de lá. Então, eu acho isso uma das coisas piores que tem, é quando tem um analista que ele não é universalista. Agora, eu estava olhando o Said, Eduardo Said, ele estava tocando no assunto, e ele elegeu como dos principais, mais sérios, para ele talvez seja o maior, é o Alexis de Tocqueville, aquele que é do século XIX, que fez uma série de considerações sobre o processo da escravidão nos Estados Unidos e a democracia dos Estados Unidos. Agora, o que se passa? Ele foi muito rigoroso e universalista para estudar os americanos. Agora, passaram-se algum tempo, ou alguns anos, ele foi estudar o processo da França com Argélia e outras coisas mais. E ele não usou o mesmo rigor, ele puxou brasa para a França. Ele passou por cima, ele suavizou, etc. Eu já tinha visto isso, mas eu não sabia que ele está sendo considerado como o pior de todos eles, o Alexis de Tocqueville. E ele é muito falado, você sabe, como intelectual da época, ele era uma cabeça, esse homem. Agora, veja, era de uma paixão pelo processo. Agora, veja, isso tudo começou, foi com o Rousseau, extrafisicamente. Por isso que eu estou falando essas coisas, que eu estou estudando isso há muito tempo. Então, é uma coisa para a gente pensar, e eu queria abrir o jogo aí com vocês para ver isso. Como assim, Valdo, começou com o Rousseau? Ele tem relação mais direta com o Rousseau? O Rousseau é o seguinte, eu segui as coisas do Rousseau até extrafisicamente, você está entendendo? Agora, depois que ele dessomou, ele ajudou demais, inclusive, ele foi um dos mastermind indiretamente da Revolução Francesa. E teve até hoje, para você ter uma ideia, tem um autor brasileiro que coloca que tem 2 pessoas na história humana que chamaram muita atenção. Uma foi Jesus Cristo, e a outra foi o Rousseau. O Graça Aranha, né? Foi o Graça Aranha. Então, veja, é uma coisa séria para a gente estudar. Agora, veja, foi justamente isso que ele fez extrafisicamente. Ele começou a ficar muito apaixonado pelo processo da França. E não teve universalismo. Ele já tinha uma tendência para isso, o Rousseau, que ele criou problema com a família, com o filho, ele tinha umas coisas assim esquisitas. E isso foi um custo até ele mudar. E ele mudou agora, depois que eu estou nesse corpo, nessa vida aqui que a gente acompanhou. O Tocqueville deve ter relação com ele, então, com esse processo, é isso? Todos eles seguiram o Rousseau e foram na linha. Agora, os franceses são muito cheios de si. Sim. Eu mesmo já falei, já escrevi, tem nos meus livros, que hoje eles gozam do prestígio que eles acumularam através de outros séculos. Porque hoje já não tem mais aquelas mesmas cabeças que havia na França. Mas eles têm mania, você sabe, de processo filosófico, de ponderar as coisas, de dar opinião. Isso até é bom, do ponto de vista intelectual. Mas, veja, são muito fanáticos dentro desses processos todos. E bobocas, né? Um dos maiores que eles consideram é o nosso amigo do existencialismo, Sartre.
E ele vivia com cigarro na boca, uma opção de coisa, tudo esquisito. E outra coisa, tinha um processo ocular, né? Aquilo mostrava que ele tinha alguma coisa um pouquinho atrapalhada pelo nível o processo oftalmológico dele. Entende? Estrabismo. Então é uma coisa para a gente, eu estou abrindo o olho de vocês sobre o processo intelectual, que isso aí, qualquer assunto que você for estudar, em qualquer linha de conhecimento mais avançada, isso aí pesa na balança. Então você vai ver um autor e ele fica puxando brasa para a sardinha particular dele, isso é horrível. Nós temos que ser universalista, abrir o processo, ter abertismo consciencial. E eu também quero mostrar isso a vocês, baseado nos fatos historiográficos, como é difícil a gente ter abertura de consciência. A tendência da gente é puxar brasa para a nossa história, para a nossa língua pátria, para o problema da cultura de onde você nasceu, para ver como é que são seus hábitos, a etnia. Isso tudo é bobagem. Não existe, por exemplo, uma raça, uma nação, um país que seja superior aos outros. Entendeu? Tecnicamente falando, isso tudo é bobagem, é o racismo. Isso está errado. Então, esse processo de segregar a situação intelectualmente, estigmatizar as coisas, isso não é o ideal, a gente tem que evitar isso ao máximo. Agora, outra coisa que eu quero dizer também é o seguinte, no sábado agora, nós vamos receber aqui o Miguel Conde, que é um jornalista da Globo. Ele escreve lá no caderno Prosa e Verso do Globo. E ele esteve lá no Congresso em Belo Horizonte, e ele vem aqui para dar uma geral e ver a comunidade e ver também os processos do CAE, com holociclo, holoteca, etc. Eu vou dar entrevista para ele no sábado, às 8h30, lá embaixo. Eu estou só avisando porque a gente pediu para algumas pessoas estarem lá, gente da holoteca, gente da holociclo, né? De falar também, né? Só para a gente preparar as coisas aí, para ajudá-lo naquilo que ele está pesquisando. Esse rapaz é muito sério nas coisas dele. E ele é bom porque ele é agressivo. E eu gosto de pessoas assim, em matéria de debate. O ideal seria que ele ficasse aí, porque ele quer assistir também a tertúlia, que ele ficasse para domingo, porque domingo é que tem debate, né? Agora, aqui uma pergunta que já começaram a chegar. Tem alguém encarregado de fazer a ligação da consciência ao soma na ressoma ou é algo simplesmente de afinidade energética? Olha, isso tudo é tipo tactismo, a coisa funciona, tudo existe. Em matéria de energia, as coisas funcionam quase que automaticamente. Estou registrando, isso é outro, estou registrando meus sonhos, analisando, percebo que a maioria das situações gira em torno da igreja, belicismo, conflitos interpessoais e caráter sexual. Como distinguir entre conflito psicológico, onírico, projeção semiconsciente e retrocognição? Olha, o ideal é você ver todos os fenômenos que eu falo no Projeciologia. Ver um por um tudo que eu faço lá, uma síntese de cada um. São 54 fenômenos. Através desses fenômenos, você coloca o seu critério de análise e descarta tudo que seja excessivo. A primeira coisa que a gente tem que fazer é a projeciocrítica. E o registro disso, que é a projeciografia, que a gente tem lá, o número 62. Projeciocrítica é o 61. Isso aí é que eu acho que você devia fazer imediatamente. O livro Projeciologia tem todos esses dados, dá para encaminhar você. Uma outra pergunta. Poderia comentar algo a respeito da veracidade ou não quanto à existência da cidade Baratosfera, conhecida como a Cruzada, da qual teria sido o rito dos prefeitos? Isso é uma besteirada, não estou de acordo, não conheço, não quero saber, porque eu já vi um monte de besteira igual essa através da minha vida inteira. E não vi tudo que seja correto desse jeito. O Hitler, prefeito, só se for da Baratosfera, que besteira é essa? Está cheio de bobagem igual essa. Ó, meu ponto de vista, risca fora, não perca tempo com isso. Vai ler umas coisas mais sérias. Essa aí é bobagem. Poderia comentar sobre a trinomiologia, página 117, especialmente sobre os vícios mnemônicos e gatilho retrocognitivo? Vamos olhar aqui. Onde é que está? Trinomiologia. O trinômio para cicatriz psicossômica, vínculo,
mnemônicos e gatilhos retrocognitivos. E aí isso aqui é de outro, então? Não, é isso mesmo, é isso mesmo. Então tá certo. O caso todo é o seguinte: parациcatriz psicossômica é aquilo que a pessoa já teve em outras vidas anteriores e que aquilo vincou o seu processo emocional. Essas que são as paracicatrizes do psicossoma. Agora, os vínculos mnemônicos é aquilo que a pessoa tem que forma sempre alguma lembrança sem haver, às vezes, ainda uma catarse. Ainda não houve a melhoria daquilo. E os gatilhos retrocognitivos são coisas que vêm dessa cicatriz e desses vínculos, que aquilo instala ou detona ou desencadeia alguma lembrança maior na pessoa em matéria de retrocognição. Uma das coisas que mais ocorre também nisso é quando a pessoa vai em determinados lugares que ela tem uma forma holossomática ali que ela não sabia. E que aquilo a envolve e cria problemas, às vezes quase sempre em base emocional, mas pode ser também em base intelectual. Isso varia muito. Então não se pode esquecer nisso também a forma holopensênica. Outra coisa, fatologia, segunda linha de baixo para cima, a correção do curso evolutivo pessoal e grupal. É o que nós estamos tentando fazer, porque a maioria tinha um curso evolutivo um pouquinho fraquinho. Com o curso intermissivo, esse outro curso evolutivo foi retificado. Então, a diretriz, a orientação básica, tudo aquilo da pessoa mudou. Por exemplo, a maioria de vocês aqui não pensava nesse processo de evolução. Uns pensavam em estética, outro em arte, outro em processo de sociedade, outro em bem-estar social, bem-estar próprio e outras coisas mais. Agora, a evolução é uma coisa que vocês veem como o assunto evolução todo dia bate aqui dentro. E isso é devido ao processo nosso do passado. A gente retificou, mudou para melhor, fez uma reciclagem nesse itinerário, nesse trajeto, nesse roteiro, você está entendendo? Que são os vieses básicos que a gente escolhe para evoluir. Um outro, o reencontro secular pode ser cunho romântico e acarretar, pode ter cunho romântico e acarretar o rompimento de compromissos anteriores assumidos. É o que acontece mais. Não seria sempre fruto de maturidade? Total. Quem é que nunca viu falar na outra? Quem é que nunca viu falar no processo do triângulo amoroso que a gente estava falando? Isso é o que acontece mais por aí afora. Agora, a coisa mais séria é o seguinte: tem aquele cara que chegou para mim e falou assim: olha, eu estou doido, já arranjei uma dupla, vou fazer tudo em cima. Agora, o cara está com 17 anos. Eu falei assim: ó, estuda mais, vai com calma. Eu falei: mas eu vou fazer o quê? Primeira coisa, dá um pulo à Europa, já que você tem algum dinheirinho, vai lá, você vê outras paisagens, porque senão você vai se engajar numa situação, arranja filho. Daqui 3 anos você vai encontrar com a real. A real, não é 10 real, não, a real. Então, como é que fica? E olha, vocês sabem de várias histórias que eu já contei, e depois do divórcio tudo se complica. Então, veja, a rigor, nenhum de nós veio aqui para cumprir uma PROEX, seja até uma Max PROEX, com divórcio no meio. Vocês estão entendendo bem o que eu estou falando? Então, quando tem divórcio, entrou areia. Você está entendendo? Areia precipitada. Você está entendendo? Entrou antes da hora. Alguma coisa que não era para ser e que foi. Quer dizer, não era. Mas você quer falar? Eu quero. Obrigada. Professor Valdo, na primeira página, né, 116, o item fatologia. Quinta linha, tem recaptura das referências das pessoas. Esse trabalho que está se fazendo sobre o que se espera por ti, seria um exemplo desse? É um exemplo, só que tem que ali nós estamos estudando outrem. Sim. Agora, você tem que estudar outrem, mas você, no meio do contexto. Lá no livro não permite a inclusão de você no meio. Sim. Você apenas tem um espelho. Então, é uma pesquisa especular, indireta, por tabela. Ela bate e volta. Certo. Entende como é que é? Entendo. Mas agora, por exemplo, no normal da nossa vida,
Então, por exemplo, você encontra com a pessoa e tem uma certa antipatia por ela, abre o olho, que essas geralmente é que são as marcadas, são as cartas marcadas e as figurinhas difíceis que você tem que colocar na coleção. Entende? Entendi. Então, aquela antipática, figurinha difícil, tá certo? Entendi. Mas, ó, são aquelas que merecem para bater na hora de tirar. Então, então, tendo esse espectro, né, você está fazendo, eu fazendo minha autopesquisa. Quais seriam, então... Mas você lembrou bem, o Cristo espera por ti, esse estudo que o Osmar está fazendo, ele está detalhando as minúcias. É o processo da nuance. A nuance é uma coisa muito séria nisso aí, o detalhismo, a tenuidade do assunto. Então, o estudo lá do Cristo espera por ti tem um aspecto que ultrapassa a nossa comum aqui, que é o detalhismo, a técnica do detalhismo. Certo. Eu chamo a atenção, todo mundo devia estudar aquilo, está entendendo? E hoje, depois que o Osmar já está estudando, quantos anos aí nessa história toda, vale a pena ver. E além desse indicador da antipatia imediata e a simpatia, né, também, quais seriam, assim, um outro indicador que seria interessante ficar mais atilado para... a afinidade. Certo. A afinidade que a pessoa tem do ponto de vista intelectual. Então, é o binômio admiração-discordância. Perfeito. Você admira demais a pessoa. Não, é impressionante isso, mas eu discordo disso. Perfeito. Não estou de acordo. Às vezes, emocionalmente, você está contra a pessoa. Intelectualmente, você assina embaixo tudo que ela está fazendo. Sim. Então, isso nós temos que levar em consideração. Esse binômio admiração-discordância, eu sou um dos únicos que fala muito nisso, né? Por aí quase não se fala. E ele é importantíssimo, ele é muito relevante para examinar isso que você está querendo. Agora, ó, de modo geral, tem certas coisas na pessoa que é bom também a gente lembrar. Aquilo que o povo chama da ingresia. Antigamente eles gostavam de usar essa palavra. Alguém aí já viu falar essa palavra? Ingresia? Não, não é alergia. É mais do que isso. É algo que a pessoa tem que dá intolerância, idiosincrasia, alergia, histeria ou qualquer ia dessa aí, que tem um monte. Mas alguma coisa que não caracteriza, que você não conseguiu especificar. O que fulano tem? O que a fulana tem? Tem uma coisa que bate comigo, tem uma coisa que é comigo. O quê? Esse algo é a diferença da mudança de corpo. Mudou o soma. Entendeu? A pessoa, não, ele não era assim. Agora, o pior da história é a hora que a pessoa encontra com a mulher que tinha sido um homem antes. E hoje ela é mulher, mãe de família, toda feminina. E foi homem. A pessoa conheceu como homem, chega aí, uma mulher, dá com os burros na água. Isso o cara, o cara lá no instituto comigo, Valdo, não pode ser. Tem umas coisas, não pode ser. Tem umas... Então começou a falar, ele nem podia falar direito. Está tudo errado. Então, eu falei assim, olha, tem agora um negócio que chama transexualidade. Mas aí não dá jeito. Então, veja, existiam umas coisas dessas. O cara estava bem definido na sexualidade dele, mas viu que aquilo que precisava não é mais, não está correto. Agora, eu já vi mulher e já vi homem com isso, de um lado e do outro, entendeu? Agora, tinha gente que começou a estudar. Muita gente me procurou já na vida, foi para ver justamente isso. É a incompatibilidade, principalmente no caso, somática, ou se vocês quiserem, holossomática, né, no caso, de um lado e do outro, que cria isso que você está perguntando. Agora, o reencontro secular, vocês estão começando a ver a importância de estudar isso? Vocês estão entendendo? A retrocognição está aqui dentro totalmente, não pode fugir. Você quer falar? Tem. E quem é que está em primeiro lugar? É você? Posso falar? Valdo, aqui na página 118, na caracterologia, a gente está falando de soma. O número 3, você tem experiência pessoal com isso? Cadáver de retrossoma pessoal, a conservação e embalsamamento, a ocorrência mais rara, a somatologia. Você tem... Alguma coisa. Né? Agora, o problema todo é o seguinte, existe condições difíceis nisso.
E às vezes, eu falei só cadáver, mas às vezes não é. Você já viu o museu da Madame Tussauds? Já, de cera, em Londres. Em Londres. Agora, veja, existem determinados museus com essa coisa toda que é um senhor problema. Agora, outra coisa. Né? A primeira vez que eu fui ao Museu Britânico, na parte do Egito, eu tive retrocognição lá dentro. É uma projeção física. Não, eu cheguei lá autobilocação física. E o nosso amigo Talmor falou assim, olha, dá um jeito de você sentar. Se não puder sentar, ficar quieto num canto e exterioriza a energia. Aí eu comecei. Você sabe, a primeira coisa que tem lá é a pessoa saindo do corpo, né? Que tem um passarinho que sai. Você sabe da história, né? Aqui é o K. Agora, o problema é que tem uma das múmias que eu vi na ocasião, que aí eu falei assim, é essa, né? Ele falou assim, você teve contato com isso aí. Mas não tem nada, é gente que eu convivi. Não, mas é gente que eu convivi, reencontro secular. Esse foi o mais grave. Não, hoje eu sou uma múmia, mas eu ando. Você está entendendo? Eu sou uma múmia diferente. Eu ando, eu falo, entendeu? Eu estou em pé. Isso é uma coisa muito séria. Eu marcho, eu tenho caminho. Entendeu? Deambulo. Então, isso é uma coisa séria. Agora lá... Agora, ó, existe coisa que, às vezes, não é só o reencontro secular. Né? Em matéria de cadáver, tem outras coisas. Já mostrei o caso do rapaz, um dos primeiros que eles me deram lá, que eu tinha que fazer a necrópsia com o negócio todo, era meu amigo. Eu tinha já dado um monte de dinheiro para ele, uma opção de coisa, porque ele era praticamente pedinte em Uberaba. E eu conheci muito, conversava com ele, porque eu gostava de conversar com esse povo, entende? E ele sempre ia lá perto do mercado, o Mercadão de Uberaba, e eu conversava com ele. Aí um dia, como ele não tinha família, não tinha nada, ele acabou, o corpo dele foi para lá, foi para a faculdade. Professor, na parafatologia, o dejaísmo parapsíquico. Sim. Às vezes pode ocorrer, por exemplo, você está no lugar, pode ter a rememoração por uma projeção ou pela vivência naquele local mesmo, pode. Da forma. E outras coisas mais, por inspiração, matéria mental, pangrafia, tem um monte de coisa nisso. Então, na hora que mistura tudo assim, na prática, dá para diferenciar a origem de um ou outro? Uma pessoa tem que anotar tudo, para ela descartar a emoção. Sim. Tem que ter uma frieza absoluta para examinar isso. Não adianta. Estou falando assim, para a pessoa saber logo. Ou senão, ela tem que ter muitos fenômenos, muitas vivências sucessivas para ela descartar os excessos. Isso é um fato. Ali na frase enfática, você destaca a questão que a maioria, né, passa pelos reencontros e não tem lucidez. É isso que eu estou falando. É uma das coisas que precisava era estudar isso mais. O povo tem muita dificuldade para isso. Então, uma vez você comentou que boa parte que fez o curso intermissivo foi pelo fruto de ter produzido alguma coisa útil, vamos dizer, em termos de livro, ou alguma produção. Mas a maioria também por causa de assistência, né? Tá. Quando a pessoa começou a fazer assistência, sem puxar muita brasa para aquilo que eu estava falando, para etnia, para isso, para aquilo, enfim, não ficar com o dogmatismo estridente, como diz a turma, dogmatismo estridente, é o peremptório. Quando ela deixou disso, ela começa a ficar de vez para o curso intermissivo. É o universalismo, né, inicial, a hora que está começando a dar os primeiros passos. E qual que seria, o que você poderia chamar mais atenção de relevância para esse contato? O que é que poderia trazer mais de aprendizagem, assim, que você destacaria? Eu penso que é o caso quando os amparadores vêm, que é importante a pessoa saber pelo trabalho que ela vai fazer ou está fazendo. Então, eles dão apoio nessa situação, se a pessoa se predispor. A primeira coisa mais séria que tem com o amparador é se uma pessoa se predispõe ao amparo de função daquele trabalho. Se ela não se predispor,
como é que o amparador vai chegar? Então tem que abrir os canais, como nós falamos, abrir os canais do, vamos dizer, do micro-universo consciencial para a pessoa captar essa influência. Agora, você já pensou, quando há um contato desse, que há realmente uma interligação, a intervenção do amparador, ela pode ser bem suave, pequena, que funciona. Vê se vocês me entendem. Estão entendendo isso? Então, a primeira coisa é o objetivo consciencial. Não ter a priorismose, não ter preconceito, não ter já a cabeça feita a respeito disso ou daquilo, mas ficar com a cabeça aberta. Entendeu? Então, a cabeça fica igual ao aeroporto, recebe todo tipo de avião. Avião é o pensamento que tem que aterrissar. Isso é que é o ideal. Pensa nisso, vê se tem lógica o que estou falando. Tá certo? Professor? Sim. Aqui, ó. Aqui na fatologia, na terceira linha, de baixo para cima, o senhor poderia falar mais alguma coisa a respeito dos problemas geopolíticos pessoais? Os problemas geopolíticos é o seguinte, isso sempre implica na vida daquela pessoa que teve em vida anterior, mais recente, algum processo político, ou que viajou muito, que teve muito contato com locais, cidades, culturas diferentes. Então, isso aí pega um pouco nas pessoas. Agora, outra coisa, você já deve ter percebido que as pessoas, às vezes, são muito apaixonadas a respeito de locais. E eu sempre falo aquilo que no Brasil é muito comum, que são aquelas pessoas que, às vezes, por exemplo, em São Paulo, isso é muito comum, devido ao processo de etnia e outras coisas, que ela tem sempre um sonho dourado de ir à Itália. Então, toda pessoa dessa, eu dava como exemplo o seguinte, não comece a sua TENEPS enquanto você não for à Itália. Senão os assediadores vão começar a pegar aquele ponto fraco da pessoa, que aquilo é um ponto fraco. No entanto, você vai falar, mas como é ponto fraco se a pessoa é a favor da Itália, está todo feliz, mas é um ponto fraco. Por quê? Ela não tem ainda o domínio daquele assunto. A hora, por exemplo, ela está estudando uma coisa com toda lucidez, com muita racionalidade. Tocou na Itália, a emoção já levou, virou bicho. Se falou mal, se vai lá na boca do lixo, lá nas coisas lá de São Paulo, para falar aqueles negócios todos que tinha, pronto. Eu sei disso que eu convivi com muita gente de São Paulo, né? Desde lá de Uberaba, depois de São Paulo também. Então, isso é terrível em matéria da geopolítica. Agora, veja, geopolítica do passado, tá certo? Então, eu também sei das minhas coisas pessoais. O que eu evitei, por exemplo, me chamar para ir à Rússia, eu não quis ir. Me chamar para ir à Índia. Na Rússia eu tinha até viagem paga, tudo, eu não quis ir. A Índia eu também não quis ir. Tem alguns lugares que não vai. Outra coisa também que eu não quis ir foi na África do Sul, na época do apartheid, aqueles negócios todos que tinha. Também não quis. Agora, isso tudo, eu não sou contra esses países, ou essas etnias, ou esses povos, não. É que eu não queria me envolver com um caso que ia me criar problema depois, com uma opção de coisa. Agora, veja, a própria Inglaterra tem lugar que eu, depois de me conhecer bem e saber das coisas da retrocognição, eu não queria ir lá. Para não perder tempo com o meu processo passado, com as coisas todas. A questão, eu chegava lá, poderia ser que eu ia encontrar umas coisas que iam me envolver demais, eu ia querer fazer assistência mais para aquele povo do que para outro, você está entendendo o que é? Puxar brasa para a sardinha minha. Então, essas coisas todas são processo do reencontro secular e ter a geopolítica atravessada na garganta da gente, entendeu? Uhum. Tem mais um termo aqui que eu desconheço, que diz a volta a Penates. A Penates. A volta a Penates é o seguinte, Penates era os espíritos lares, ou seja, dentro do processo grego havia o processo Penates,
eram aqueles espíritos lares, os domésticos, que ajudavam dentro da mitologia deles. Então, tudo que você falar de Penates significa o doméstico, a sua origem. Quando você volta à sua terra natal, então aqui, volta a Penates, é voltar à terra natal. Mas só que tem que aqui, é a terra natal da vida anterior, da vida atrasada, da vida retrasada que você teve. Isso é a volta a Penates. Uma boa parte de vocês, eu já falei aqui, se vão à Europa, vocês vão ter a volta a Penates. Já teve amigo meu que eu avisei tudo, ó, cuidado que vai acontecer isso com você. Tem outro que falou assim, ó, melhor se você for lá, pode ser que você vai acabar ficando lá. Tem gente que está lá até hoje. Eu tinha avisado tudo antes. Isso aqui é a volta a Penates, você entendeu, né? Agora, ó, isso é expressão histórica de intelectual, é problema que todo mundo sabe. É só procurar nas expressões técnicas que você vai ver volta a Penates. Professor, na estrangeirismologia, não daria para colocar déjà vu também? O déjà vu? Não, nós já estamos chamando de dejaísmo lá. Já tem aqui, ó, dejaísmo parapsíquico. Ok. Daria para botar também uma fenomenologia, memória quádrupla, de repente, por causa do processo daquela rememoração? Pode colocar aí, você vê. A Rosa, que é a volta de Minerva, aí, vai dar. Não criar uma fenomenologia e colocar memória quádrupla. Ok. A outra questão no animal doméstico. É aquela questão ali do gato, cachorro, cavalo. É possível, só para poder ter uma ideia assim, dessa evolução, nesse sentido, isso... Escuta, uma pessoa essa semana veio me perguntar, você acha quanto tempo um animal doméstico demora para ressomar? Imediato. Isso é a pergunta que me fizeram. Eu respondi, no caso lá que precisava. Depende do que é e a estrutura que tem. Vocês têm que lembrar que eu vi o negócio do reencontro secular com o Tade de Mileto, que é o gato que a gente tinha aí. Eu vi, transfigurou tudo, eu vi. Ele era modelo de gárgula, quando eu fazia as gárgulas lá na Europa. Cada um faz o que pode. Reencontro secular. Então, só para terminar... E outra coisa, ele era louco comigo, com a situação. Agora, tem coisa que ele não sabe. Por exemplo, essa gatinha aí que é envolvida comigo. É um absurdo, né? Agora, eu penso que é por causa de muita coisa, por causa da energia e devido à cabeça dela, porque ela tem problema ocular, tem processo sério, tem alguma coisa. Mas agora, o que ela tem é uma sideração, né? É uma loucura. Só vendo, tem que conviver com ela. Agora, veja, não tem jeito, eu sou obrigado a dar afeto para ela, dar atenção, porque ela... Se eu não fizer isso... Não tem jeito. Só para vocês terem uma ideia. Eu estou lá lendo e vendo a televisão. Aí eu falo assim, agora chega, fica aqui. Ela fica. Aí ela fica olhando para mim assim. Aí, lá pela Santa, ela viu que eu não dei mesmo atenção, ela vai lá para os meus pés, que estão em cima de um supedâneo, de um puff, ela enrosca o corpo no meu pé. Quer dizer, você já viu um absurdo isso? Só falta fazer aquele negócio da paixão, que eu já mostrei aqui o caso, aquela senhora que estava com o homem, que ela gostava demais, e queria mostrar que gostava demais. O cara acabou de trabalhar, então ela ficava esperando. Aí um dia faltou eletricidade no Rio de Janeiro. E ela, o andar lá era 15º andar. Ela era muito em cima. Então o que ela fez? Ela esperou com suco, arrumou tudo, esperou na escada no 7º andar para subir com ele. E, quer dizer, vocês estão entendendo? A gata, isso aqui é gueixa. Entendeu? A gueixa é isso. Agora veja, essa gatinha, ela vai ser gueixa. Demora. Tudo indica que o caminho dela é esse. Agora veja, igualzinho a Pops, que eu falo que ela tem toque. Então veja, essas coisas todas começam. Eu já falei para vocês, por exemplo, tem gato, tem cachorro, mas principalmente cachorro, que já faz várias atitudes negativas que certas esposas fazem.
Você sabe, né? A chantagem emocional e outras coisas mais. Então, veja, vamos devagar com o andor. Tudo isso somos nós. Quem é bicho? Nós todos. Tá, a tendência desses animais que hoje nós criamos é de provavelmente ter algum rapport maior, talvez, em uma vida passada. Aí, porque não existe um acaso nisso, né? Não, a maioria vai rodando, vai dar certo. É igualzinha o jogo, você está entendendo? Como é que é aquele jogo de Las Vegas, o tal que roda a bolinha? Chama-se roleta. E as roletas que tem não são russas. Elas vão direitinho para o lugar, não tem saída, entendeu? Então há coisa para se pensar tudo isso. Agora, o reencontro secular. Por mais que a pessoa queira, existe tanto fato sério que ela tem que analisar, para chegar nesses detalhes que eu estou dando, a pessoa custa. Que ela vai ter que ponderar muito, examinar muito, para ela admitir essas nuances todas que eu estou falando aqui. Agora, o que eu vi de passado, e com outras pessoas, não foi só comigo, não está no gibi, mesmo nessa vida. Agora, ó, quando você começa a estudar um determinado fenômeno, você vê os fenômenos que você teve em outras vidas. Eu já falei aqui para vocês, uma minha amiga, que ela fazia até novela de televisão, para vocês terem uma ideia. E ela era uma cabeça, muito minha amiga. O Chico gostava demais dela, tudo isso. E ela tinha essa conotação com o bicho do jeito que eu tinha. A nossa contato foi justamente por isso. Ela ia, às vezes, ao Uberaba só para conversar comigo sobre os negócios, porque ela sabia que eu atendia muito bicho, muita criança, muita gente, dentro da minha clínica lá, que era uma loucura. Então, o que eu vi com ela não está no gibi. Era coisa muito séria em matéria de bicho. Agora, eu depois visitei a casa dela e constatei que os bichos estavam lá mesmo. Do jeito que a gente constata, para você ver um lugar de poltergeist, um lugar de assombramento. Eu fui lá para ver os bichos. Eles estavam lá. Agora, e ela sabia todos que já tinham morado com ela e que tinham morrido. Estão tudo lá. Então ela começou a descrever. Aí eu falei assim, ó, eu estou vendo aqui que tem um cachorro assim, assim. Eu falei assim, esse é o fulano. Depois eu falei assim, agora estou vendo o outro que é assim, assim, tudo cachorro diferente, até de outra raça. Não, esse é a fulana, essa aí é a fêmea. Agora, eu caí o queixo, né? Porque eu estava vendo o negócio. E ela ficou besta de ver, porque é que eu sabia. Eu falei assim, Valdo, você é um dos únicos que vê as coisas que eu vi falando, nem minha família me criou problema de todo jeito. Agora, ela tinha um problema sério. Ela era ectoplasta. E, às vezes, de vez em quando, eu olhava, ela estava com um estigma. Você está entendendo? Na testa, no nariz, formavam as coisas. Então, eu falei assim, ó, você precisa ter muito cuidado com as suas coisas. Você é ectoplasta. É por isso também que ela atraía. É o meu caso com os bichos. Você está entendendo? Por causa de ser ectoplasta. Agora, o que se passa? Eu viajei por causa das minhas viagens. Quando eu cheguei um dia, perguntei, eu falei assim, não, ela morreu. Ela tinha caído na escada. Está na cara que alguém acabou com ela. Eles falaram que ela tinha caído na escada e que morreu. No tombo que ela teve. Então, isso é a mesma coisa desses monte médio, efeito físico do Brasil. Ela foi mais uma que ninguém sabia da história. Agora, ó, ela foi muito bem encaminhada. A grande personalidade. Ela só fazia o bem, ajudar todo mundo. Logo depois que eu fiquei sabendo disso, eu encontrei com ela fora do corpo, ela estava ótima. Já faz muitos anos já. Ela era de Belo Horizonte, para vocês terem uma ideia. Mas fala. Na fatologia, na quarta linha ao final, tem os encontros inesperados na Max ProEx. O que você ressaltou aí? Porque os esperados já é... O encontro secular aparece muito. O inesperado é a hora que a pessoa, às vezes, acrescentou alguma coisa nova que não estava dentro da programação dela. Quando aparece alguém, ou alguém resolveu acertar a situação, uma outra coisa. Raciocina sobre um aspecto sutil. Aquela pessoa que ela encontra não fez curso intermissivo. Pensa sobre isso e olha o plot, olha a armação, olha o roteiro, olha o cenário. Entendendo? Então, veja, ela apareceu porque alguma coisa atingiu. É aquela que vai fazer o curso no próximo intermissão. Mas ela não fez antes. Mas ela tem relação com a turma.
terceiro tempo. Tem gente que já apareceu aqui em Foz assim, tá? Então, pensa bem. Agora, uma pessoa vai ver aquilo não estava marcado. Aquilo foi espontâneo, entendeu? É o par instinto, ou qualquer coisa que você queira explicar aí. E a coisa muda. Agora, que isso é positivo, né? Que ela veio para uma coisa melhor. Então, você pode ajudar, a gente tem que dar mais atenção para essa pessoa. É um problema de estudar. Interessante. Só continuando aqui. Na enumerologia, o último item é a recomposição maxproexológica. Você sempre fala da recomposição grupocárnica. Sim. No caso da maxproexológica, o que seria aí o Pensa bem as pessoas que você já viu até o momento que se afastaram. Depois você pensa, em segundo lugar, aquelas que voltaram. Elas primeiro revoltaram, depois elas revoltaram. Vocês estão entendendo? Regressaram. É o retomador de PROEX. Está entendendo? Não é retomador de tarefa, de PROEX específica no caso. Você entendeu essa? Não tem lógica isso para você? Sim. Agora, você está vendo como é que o supermercado de gente é imenso, né? O negócio é enorme. Tudo é na base de, não é só supermercado, é de macro. Tudo é macro. Falou em elencologia, você trabalha com macro. Tá. Não, mas você falou aí... Não estou falando macabro, não. É macro. Tá certo? Mas retomador de tarefa de PROEX seria sinônimo, né? Até um certo ponto. Às vezes não é bem. Não? Não. Às vezes é uma tarefa que a pessoa está fazendo, que é um processo, por exemplo, de família, uma coisa séria que é muito específica daquela pessoa com outra lá dentro. Certo. Entende? Mas usualmente você usa como o da PROEX mesmo, aqui, retomada. O que é que uma pessoa faz dentro da CCCI ou das nossas coisas que não tem a PROEX? Tudo envolve. Em tese, você tem razão, mas o que eu quero dizer é o seguinte, não é bem assim, tá? Certo. Não se pode ver isso em primeiro lugar, que não é bem. Tá certo? Tá. Há uma leve nuance de diferença. Professor. A diferença é a seguinte, PROEX é uma coisa no fim. Agora, a tarefa é uma coisa da agora. Ninguém sabe que se a pessoa vai chegar lá ou não. Se ela está consciente da PROEX dela ou não. O problema é retomar a tarefa, porque se ela já desertou, eu conheço gente que já desertou 3 vezes da Conscienciologia. Alguns já voltaram. Alguns revoltaram. Entendeu? Então, aí vocês escolhem ver a situação. Mas que essas coisas são diferentes, são. Escuta uma coisa, estou vendo que você está aqui, Marcelo. O nosso amigo lá de Belo Horizonte vem aí, que é o repórter da Globo. Ele gosta muito de estudar projeciologia. Se você puder aparecer aí, no dia que ele vai aparecer, é sábado de manhã, para qualquer coisa, se precisar, para mostrar também o que nós temos em Foz. Que ele quer saber coisa da comunidade, quer saber tudo sobre CAE, Colossi, Colotec, as coisas que nós temos aqui, discernimento, tudo. Tá certo? Estou só te falando que, afinal de contas, você que tem que honrar o processo da projeciologia, não é isso? Senão nós estamos perdidos. Ele é que é o... Né? Se fosse só PROEX, eu ia falar com o Loche. Então, vocês aguentam. Professor. Pode falar. Aqui na página 117, no polinomiologia, o senhor colocou ali o polinômio mnemônico, né? Que é compreender, adquirir. Compreender, adquirir, conservar e lembrar. A minha dúvida é na fase aqui de conservar, da conservação. Conservação é a retenção mnemônica. Não, eu entendo. Entende? Porque eu entendo assim. Que hoje as pessoas pensam que tem muita memória e não tem nada. O que está ajudando é o computador. Isso é que fixa mais, porque a maioria não tem memória. Vocês veem que eu faço teste de memória com vocês o tempo todo aqui, né? Mas olha, a turma está começando a se despertar para isso. Mas, por exemplo, um dia a gente precisa de fazer um teste diferente. Eu quero saber todas as palavras, problemas que você tem de retenção. A maioria aqui ainda não fez essa análise. E precisa de fazer esse exame. Eu venho falando nisso desde o Instituto, mas o povo tem uma preguiça para fazer isso, que é uma loucura. É, dicionário. Né? Mas
o que eu queria saber é o seguinte, porque a gente tem o processo de absorção, né, do aprendizado que você retém na sua memória, e com o passar do tempo você vai perdendo. Por exemplo, se alguma coisa que você mexeu só agora... Agora, ó, é bom ler aqueles livros do jeito que eu estava falando aqui, para estudar o processo da neurociência hoje, como é que é feita a retenção no cérebro. Sim. Que a pessoa aí ela vai, vamos dizer, ver mais detalhes da técnica de retenção. Mas eu queria saber do senhor, que técnicas que nessa fase para conservação do que você reteve, e que não são aquelas falar aquilo o mais possível, repetir. Seria repetição repetir mesmo? Oralmente, repetir por escrito, repetir por leitura. E entrar naquilo. Agora, ó, o primeiro golpe que você tem que dar para acertar o seu passo é ver as palavras problemas. Através dessa você vê o resto. E por que Todo mundo tem palavra problema. Na realidade, eu já vi umas palavras que eu tenho dificuldade. Por que acontece isso exatamente? É um processo cerebral ou é problema cerebral da gente e também a diversificação da vida moderna, que tem estímulo demais. Isso faz o desvio, a desviologia na cabeça do povo. Mas seria tipo uma falta de priorização da retenção daquela ideia? Isso também, mas o problema todo é a diversificação de estímulos. Há muito excesso nesse processo. E a pessoa, então, ela não se fixa dentro do prioritário. Uma coisa que eu observei dessas palavras problema é que, às vezes, elas não estão num plot, falta ligar elas, associar com outras coisas, daí melhora. Melhora, sim. Isso aí é uma das técnicas mnemônicas, mnemotécnica ou mnemotecnia, é baseado nisso. Mas veja, não adianta querer falar, não, aqui, um recurso da memória, fazer isso, leitura rápida, isso tudo é besteira. Cada um tem que arranjar aquilo que é mais sério e todo mundo precisa de registrar, anotar. Hoje, com o laptop, isso aí já ajuda demais o processo da memória. Agora, ó, o que tem de memória falha por aí não está no GB. Eu acho que as pessoas, de modo geral, hoje, eu não estou falando da CCCI, que a turma aqui se trata mais do que a média, mas a média lá fora é o seguinte, é mais hipomnésia do que memória. É muita gente com hipomnésia, que esquece tudo. E outra coisa, memória de todo tipo. Memória numeral, memória nominativa, memória visual, pictográfica da pessoa, memória fisionômica, que não está no gibi. Tem gente que olha para mim e fala assim, não, eu já vi o senhor, agora não sei quem é, como é que é. Agora eu às vezes sei o nome da pessoa, eu falo na hora o que é, sendo que eu vi aquela pessoa uma vez só. E ela às vezes me viu várias vezes, que ela me viu em outra mídia, o diabo, eu não vi. Você está entendendo? Agora, o que tem isso, eu via isso desde o centro da consciência contínua. Sabe como é que é? Eu, às vezes, é lógico, eu falho muito na memória, ainda mais quanto mais idade você tem, pior fica. Tem uma opção de coisa que a gente falha. Outra coisa, tomando esses remédios agora, isso está me afetando alguma coisa da memória, eu estou notando alguma coisa, estou tendo dificuldade para ver isso aqui. Eu não estou normal. Então, vamos ver se isso assenta poeira, se vai melhorar. Então, isso é inevitável. Memória é uma coisa muito sensível para qualquer coisa da pessoa. Tudo que você faz, às vezes, influi na memória. É igualzinho projeção. Tudo que você faz aqui, influi para você sair do corpo quando você estiver lá, na outra dimensão. Memória é mais ou menos a mesma coisa. E lá, tudo isso começa com a memória, que é a rememoração. A memória extrafísica. Agora, ter duas memórias é das coisas mais difíceis que tem. A daqui e a de lá. Então, a gente tem que trabalhar bem, muito. Senão não vai nesse assunto. Agora, ó, uma outra coisa também. Você falou que quando registra, você guarda melhor quando junta. Associa. Mas agora eu vou te falar uma coisa mais séria. Se você não estudou. Examina nas suas palavras problemas quais são as linhas de conhecimento de cada qual. Eu já vi isso aí. Olha isso, que isso é o mais importante, porque às vezes tem uma linha que você é fraquinho. Exatamente isso, isso que eu quis dizer. Agora, como se não tivesse onde ela se encaixar. O pior da história é quando a pessoa tem uma linha de conhecimento que ela é fraca, no entanto, é a linha profissional dela. Aí ela está no buraco. Ela precisa trabalhar mais. Entendeu? É bem interessante isso aí. É como se fosse uma lacuna que não tem onde encaixar. É interessante mesmo. Que eu consigo. Agora, outra coisa.
existe a chamada paramnésia. A paramnésia é quando você começa a lembrar uma coisa que não se encaixa em nada. Não tem cenário, não tem figurante, não tem galã, não tem personagem, não tem enredo, não há lembrança, nem remota, nem recente, sobre o assunto. Isso é a paramnésia. Agora, a paramnésia, se você for falar com um psiquiatra, ele vai logo taxar você que você está com algum processo bem alterado do DSM-4. Mas veja, às vezes não é. É um processo de retrocognição. Então, isso pode ser o reencontro secular. Então, nós temos que descartar. É por isso que eu falei aqui sobre o caso do aparelho lá, essa coisa. Tem que descartar a parte psicopatológica desse assunto, ou psiquiátrica, ou psicológica, que você queira. Isso aí é só você que pode fazer. Então, são técnicas da mnemotécnica que a gente ainda tem que estudar muita coisa por aqui. Eu falo muito em memória, eu já tenho agora uma série de verbetes sobre o assunto com processo mnemônico, né? Agora, nós temos que estudar a holomnemônica. É todo tipo de memória que envolva a consciência. Obrigada. Juntando a questão do atrator ressomático. Na hora que o atrator vem, ressomou, e aí depois começa a ter o reencontro das pessoas que ressomaram em função dele, do trabalho da PROEX. Aí que aparece o amparador da TENEPS, o amparador da UFIEX. Então, isso aí seria um tipo de encontro secular. Pode ser também um encontro secular, né? Até um certo ponto, mas o problema é que não é bem isso que nós estamos chamando aqui. Eu quero chamar a atenção aqui das coisas nossas nessa vigília física, vígio. Não tão vígio, mas mais ou menos vígio. Não, mas, por exemplo, a pessoa está aqui, né, nessa dimensão. Então, você começou lá a dar palestras num determinado momento. A questão que você falou que esperou as 2 gerações. Você tinha que falar, as ideias tinham que aparecer para que as pessoas fossem chegando. Foi, mas agora veja, na ocasião, o transmentor virou para mim e falou assim: quando você vê que você falou uma palavra e alguém feio falar sobre aquela palavra, você anota. Quando acontecer, por exemplo, que você esteja falando e 5 pessoas fizeram isso, a geração já começou a aparecer. Você está entendendo a inteligência dele de viver o negócio? E foi isso que aconteceu. E eu, por exemplo, eu só cheguei a me predispor a fazer o centro da consciência contínua depois que isso começou a acontecer comigo. Eu sondava. Por isso que teve época que eles até me chamavam para ir a centro espírita, eu fui, dava palestra sobre projeção em centro espírita, lá em Jacarepaguá mesmo, eu fui um que estava assim, ó, tinha um monte. Em vários lugares desses eu fui. Entende? Aí então se vinha aquelas pessoas, eu falei assim, ó, esse então já deve ser da nova geração, vamos ver como é que é. Agora, no início eu era ingênuo, né? Eu pensava que todo mundo fosse aparecer novinho, assim, que não era nada. O povo estava aí tudo embutido e tudo fechadão, tudo casca grossa. Então eu fui ver que não era. É tanto que no centro da consciência contínua tinha muito jovem, mas também tinha muita gente de idade. Entendeu? Osvaldo, voltando para a ressoma dos bichinhos, né? Tive uma pessoa, deve ser a mesma, que fez a pergunta para você, que fez essa pergunta para mim no domingo. Quanto você acha que uma gatinha ou um gatinho pode demorar a ressomar? Aí eu falei para a pessoa assim, é uma hipótese que eu tenho. Se o animal, no final da vida, foi muito bem tratado, é possível que ele ressome antes. Aí ele perguntou assim, mas por que você pensa isso? Eu falei, não sei. Eu não tenho assim uma lógica. O trato ajuda, mas a coisa mais séria não é isso, não. A coisa mais séria é o rapport que ele tem com a pessoa e o trabalho que essa pessoa exerce. Entende? Porque é preciso esse trabalho e aquela condição da pessoa que esteja um conceptáculo adequado para perder tempo. Olha a palavra que eu estou usando, a expressão, perder tempo com o bicho. Tem gente que às vezes não pode, ele ainda não tem capacidade de perder tempo com o bicho. Ele está tão envolvido com coisa tão mais grossa que precisa de acertar, que não pode ainda mexer com o animal doméstico.
Ele não tem capacidade para isso ainda. Então, ele às vezes teve contato, mas acabou. Isso é igual aquele meu amigo. Ele teve um cachorro. Não gostava de bicho. Arranjou um cachorro. Ficou apaixonado com um cachorro. E o cachorro com ele. De uma hora para outra, o cachorro, você sabe, às vezes uma sub-raça, um troço qualquer, morreu. Ele nunca mais quis chegar nem perto de cachorro, nem de bicho nenhum. Isso é errado. Agora, isso foi um cotoveloma. É o egoísmo dele, ficou com raiva. que chorou. Não, eu chorei demais, eu sofri. Agora um homem chorando, ele que era machão, não quis. Aquilo foi uma coisa que acabou com ele. Mas foi a perda de um filho, você está entendendo? Mas, Valdo, então, por exemplo, pensar se um animal daqueles que são muito tratados muito mal, que são... eles não teriam mais dificuldade para ressomar? Não tem lógica. Ele pode, pelo contrário, ele pode até sair para um lugar melhor do que aquele. Isso não quer dizer nada. O problema todo é de rapport das pessoas. A coisa mais séria é o rapport da pessoa e o que ela faz. Então, se a pessoa trata bem o bichinho ressoma antes. Não é isso? Não estou entendendo. Ela quer de qualquer maneira isso. Não tem nada que ver. Entende? É outra abordagem. É bem essa. Agora, gente, uma pergunta. Um dos aspectos mais difíceis de se lidar no direito penal é o estado em que se encontram os detentos na execução da pena nos presídios. São fatos jurídicos e politicamente muito difíceis de solucionar no momento. Que postura cosmética é mais adequada para aquele que trabalha na área, já que ficamos divididos entre o abrandamento da pena pela piedade e a rigidez da lei? O que eu vejo é o seguinte: trabalhe no sentido de fazer escola. Escola. Dê primeiro a escola para as autoridades que administram os presídios. Segundo, escola para os que tomam conta do presídio, sejam responsáveis. Soldado, carcereiros e etc. Terceiro, escola para todos os detentos. Agora, eu recomendaria para o meu amigo para ler um livro que eu andei escrevendo por aí, que chama Homo Sapiens Reurbanizados, que lá tem até o processo a superlotação de detentos, etc., que é uma das piores coisas que tem no Brasil, e inclusive em Foz tem esse problema também. O cadeão, de vez em quando, explode de gente aqui. Agora, o pior tipo de explosão é a explosão de gente. É quando tem gente saltando pelo ladrão. Quer dizer, isso é a pior coisa que tem. E presídio é uma das coisas, né, clássicas, principalmente no Brasil. Agora, o que nós precisamos mais mesmo é a educação do judiciário. Eu quero lembrar para essa pessoa. Se o meu amigo aí, dentro da área do judiciário, olha bem, o que precisa hoje é educar. Começa pelo Supremo Tribunal Federal. De lá para baixo, assim, ó, que o negócio está corroído lá em cima. Outra coisa, de onde vem a maioria das consciências afins ao paradigma consciencial? A origem do grupo Procedência Extrafísica é uma só? Não. Vem de tudo quanto é lado, de tudo quanto é etnia. Nós estamos em Foz por quê? Aqui tem 79 etnias, está para a gente. Conscienciologia, antes de mais nada, é universalismo, é a ONU, a Organização das Nações Unidas, como é que chama? A Via Láctea. Nós somos da Via Láctea. Como diz a nossa turma aqui, a gente já nasceu com esse negócio de leite, né? Então, todo mundo da Via Láctea. De modo que o processo nosso é esse, é um problema leitoso, láctico, lactase e lactose. Então, vamos estudar o caso. Outra, gostaria de uma orientação. Desde quando conheci uma determinada pessoa, ela me causa mal-estar, sensação de traição e falta de confiança nessa vida. Ela nunca fez nada que a desabonasse. Não quero nem amar, nem odiar. Desejaria que houvesse pacificação. Já pensei diversas vezes, inclusive durante a TENEPS, para que isso melhorasse, mas é recorrente. Qual a assistência adequada nesse caso? Quem está perguntando é uma mulher falando de outra. Olha, isso aí que está acontecendo com você é coisa de mulher que deve ter vindo da monarquia. A maioria que acontece com o nosso povo aqui diz respeito a isso, é uma coisa clássica.
Então, é preciso você acabar com as intrigas da corte, que ainda continuam. São as intrigas da corte. Abençoa, passa por cima, vê o que ela gosta, dá presente para ela, arranja essa semana, vê o que ela gosta. Se é algum bijuteria, alguma coisa de casa, uma roupa, ou alguma coisa, por exemplo, assim, de um prato de culinária francesa, né, da monarquia. É uma mulher falando sobre outra. Tudo aqui é mulher. É sobre outra. Coisa de mulher que eu estou falando. Então, é a outra com outras coisas. Então, o negócio é esse. Agora, ó, pacifica, ajuda e vai em frente. Agora, tem uma pergunta só que a Cristina queria saber. Você é obrigado a viver com essa mulher? Pensa nisso. Se for, a coisa pior do que eu estou falando, tá? Tem que estudar mais. Não, eu não sei, né? Eu não conheço. Agora, outra coisa. Sou separado. Agora, aqui é homem, tá? Após a separação, minha vida melhorou totalmente. Tem uma nova pessoa hoje que combina em aproximadamente 60% comigo. Olha, já está com os dados de percentual. Ele deve ter lá alguma balança, metro, alguma medida muito séria, né? Isso aí é impressionante. Olha, tem coisa que tem os meus amigos que ainda não viram isso. Entende? Agora, mantenha o contato com a ex-dupla até hoje e de forma amigável. É possível ser completista em uma situação dessa? Perfeitamente, por que não? É possível, tudo é possível. Agora, ó, ajuda urbe et orbe. Tudo que você puder. Outra, quando não dá certo a formação de um adulto, por que é que está fazendo isso aqui? Eu não entendo. Foi por causa do divórcio? Ah, foi isso, tem razão. Falou em divórcio, o negócio pega. Quando não dá certo a formação de um adulto evolutiva no começo da vida adulta, como se procede o encontro com outro homem ou outra mulher, futuros parceiros da série X? Existe alguma influência de orientador evolutivo? Olha, se a pessoa merece, ela ajuda muito os outros, sempre tem a ajuda de função. Seja no caso pior do mundo. Sempre tem. Se a pessoa começou a mudar e ela mostrou uma reciclagem, pode ser até um assassino. Eu já vi gente que tinha matado o outro e resolveu mudar. E realmente mudou. E começou a ajudar os outros. Tinha assistência. Você via a aura do cara tinha melhorado. E eu tinha visto o negócio quando não tinha melhorado. A situação quando era horrorível. Que o negócio dele era aquele da nuvenzinha, você está entendendo? Plúmbia, de tempestade em cima dele. Depois mudou. Ele era um cara que chegava e o teto caía na cabeça da gente. Depois disso, ele limpava por todo lado que ele foi. Então, é aquilo que eu falo. Se uma pessoa quer, existe a técnica de mais um ano de vida. Muita coisa pode mudar na vida da pessoa. Você já estudou isso tudo, você sabe como é que é. De modo que, olha, eu já recebi até agora 11 perguntas que nós já respondemos, tá? Estou em dia com você. Pode falar. Você falou já mais de uma vez sobre essa questão da pessoa realizar o sonho do horário de consumo de viajar. Eu queria saber se isso se vale só para esse caso, que tem a questão do rapport lá com o local do sonho dela. Não, eu acho o seguinte, toda pessoa deve ler muito e toda pessoa deve viajar. Eu não estou falando viajar muito, não é isso, não é ter dromomania. Mas ela viajar para ver outras plagas, outras terras, que isso ajuda a cabeça dela em matéria de etnia e universalismo. A coisa é tão séria que no curso intermissivo, conforme o tipo da pessoa, que era muito arraigada e apegada a certas coisas, eles levavam para outro planeta para ver como é que era. Que a humanidade é maior que essa nossa. Então, é importante, às vezes, certas pessoas viajarem. E agora, tem certas pessoas que são tão arraigadas, bairristas, e eu falo, como é que é o nome que eu uso? Interiorose. Que tinha uma pessoa, por exemplo, que a gente arranjou, podia fazer até uma viagem ao Japão, na época que eu ia. Essa pessoa não quis ir, eu já mostrei isso aqui. Ele falou assim, não, eu não sei nem inglês nem japonês. Como é que vai ser? Então a pessoa se sentia insegura com o processo da viagem. Então a viagem, ela aumenta a autossuficiência, a autossegurança da pessoa. E outra coisa, eu quero lembrar um negócio sério. Se a pessoa tem um certo dinheirinho, ela pode fazer uma viagem que ela não tem problema de nada.
Todo lugar que ela chegar vai ter translado, vai ter gente que espera, vai ter gente que leva, vai ter gente que traz. Tem tudo à mão, tudo mastigado, só falta engolir. Tem viagem que é assim. Eu, por exemplo, fiz viagem desse jeito, mesmo conhecendo o país que eu ia, as coisas todas que eu ia fazer, tudo isso. Por quê? Para andar rápido. Eu, às vezes, tinha só uma semana para passar fora do Brasil. Eu chegava, tinha o turismo no Bradesco, e o chefe que dominava lá a situação, que era o chefão, o gerente, era muito meu amigo. Então eu falei assim, ó, eu quero uma viagem que eu faço isso, eu só posso demorar tantas horas aqui, tanta nesse, tanta nesse, tanta nesse. Eu chegava, tinha gente tudo quanto é lado me esperando. Numa semana eu resolvi tudo que eu tinha. Agora, se gasta mais dinheiro com isso, porque você tem que pagar os translados. Não, aí a minha dúvida é assim, a gente pode usar esse princípio para outras coisas, por exemplo, outros sonhos dourados que a pessoa tem e que ela não consegue realizar. A coisa primeira é o seguinte, nunca fazer viagem apenas por turismo, mas fazer excursões que sejam de estudo, excursões científicas. Turismo por turismo, eu chamo de gado, isso é muito ruim, o gado no curral. É aquela mulher que levanta a mão, por aqui, todos, fila por um, vem cá, é fila indiana. Eu nunca entrei nisso. Só quando não tinha outro jeito. Você vai entrar num barco, tem que fazer fila, porque o povo, você tem que ir do barco, não tem outro. Você tinha que fazer. Por exemplo, atravessar o barco lá no Canal da Mancha, da Inglaterra para ir para a Europa. Tem que ser desse jeito, aquelas barcaças grandonas lá, que lá tem que ser assim. Agora, eu queria tirar uma outra dúvida que não tem a ver com verbete. É sobre a questão de extrapolacionismo. Então, assim, a pessoa ela tem o extrapolacionismo, então você sabe que você chega até num determinado nível. E aí, passa um tempo, ela tem novamente e aquilo dura mais tempo. Então, a tendência é que sempre o tempo vai ser maior. E, assim, para sair da condição de ser extrapolação, para ser a realidade da pessoa, vai ser quando aquilo se torna rotina. Não, é a hora que a pessoa se dedica àquilo. Um extrapolacionismo, ele acontece para a pessoa fazer aquilo por si mesma. Te vira. É difícil, né? Porque aí você vira abóbora e... Te vira. Não, eles estão dando a indicação. Ó, seu próximo passo é esse. Faz isso. Ó, você já está vivendo. É aquela pessoa que chega ali, ó, na mão da Rosa e fala assim, Rosa, ó, você tem que escrever assim. E pega na sua mão e escreve. Agora eu vou te soltar, escreve por você. Extrapolacionismo é isso. Entendeu? Da indicação do processo, o destino da pessoa, o que ela tem, o próximo passo da conquista parapsíquica que ela precisa. Eu estou falando mais no extrapolacionismo parapsíquico, energético e tal. Entende? Você entendeu isso? Eu entendi. Não tem jeito, se vira. Coma as frutas que o Moacir plantou. Só te ajudar. Professor, na fatologia, na quarta linha, o senhor comenta, terceira e quarta linha, né? Os cenários do velho continente, a Europa, a memória no continuismo consciencial. Complementando com a questão que a Rosa comentou ali de viagem, haveria um momento específico, ideal para você provocar mais fortemente esses reencontros? Não, você não provoca, você vai ser provocado. É bobagem isso que você está falando. Não, pensando até mesmo em itinerantes. Você chega e observa tudo e vê o que acontece. Tem nada de provocar nada. É o ambiente que vai provocar em você. Mas, de certa forma, você que vai decidir viajar para lá, né? Você vai decidir... Não, isso é outra coisa. Isso aí eu estou falando para quem está lá. Quem já viajou. Isso aí eu já ultrapassei. Quem não faz viagem, esquece isso. Eu estou colocando assim, até mesmo você já sabe que você tem um rapport com aquele local. Né? Você já tem essa ideia. Você pode até provocar... Você não sabe bem. Você tem ideia. Isso varia muito, ao infinito. Não é assim, não. Porque daí você... E outra coisa, há tanta ilusão romântica e fantasista nessa história que não está no gibi. Tudo é diferente. Outra coisa, quase sempre a pessoa pensa aquele lado que ela acha que é o melhor, porque está no cinema, é o artista tal, o outro que não sei o quê. Isso tudo é bobagem. A realidade, às vezes, nua e crua, é bem longe da fantasia. Porque um dos objetivos até que você poderia colocar nesta viagem, até numa itinerância internacional, vamos dizer assim, seria de estar atento nesses reencontros seculares e usar isso da maneira mais prática possível, né?
no atacado, de repente. Não, a primeira coisa você deve fazer uma viagem como uma excursão científica. Coisas que você não conhece, porque uma viagem bem feita equivale à leitura de uma biblioteca de dezenas de volumes. E é para o resto da vida. Tem pessoa que, às vezes, ela tem muito mais uma memória pictográfica do que uma memória de leitura. Você está entendendo? Para fixar a ideia. Então, a viagem, lembre-se, é uma biblioteca ambulante, que você está lendo sem perceber, com a maior naturalidade. Agora, não se deve fazer viagem excessiva ou sem motivo. Principalmente fazer viagem de avião excessiva, isso é perigoso. Uma viagem apenas levianamente, frivolamente, por frivolidade, por trivialidade, por besteirada, isso não vale a pena. Viagem de avião é uma coisa séria. Está entendendo? Muito séria. Então a gente tem que ter cuidado. Eu já contei aqui o caso daquela médica, era muito minha amiga, espiritismo, que ela viu que eu estava fazendo viagem demais. E eu era, nessa ocasião, fazia não só viagem para o exterior, como toda semana eu tinha que ir a São Paulo. E eu sempre escolhia ir de avião. É tanto que, mais tarde, quando um dia que eu vou fazer uma viagem de carro, que eu não estava dirigindo, eu tive o maior acidente da minha vida. Você está entendendo como é que é? Então, você veja, eu fazia sempre pela ponte aérea. É tanto que na ponte aérea eu vi um monte desses artistas, viajei com um monte deles. Porque toda semana ia e voltava, ia e voltava. Teve semana que eu fui 2 vezes a São Paulo. Fui e voltei, Rio e São Paulo. Eu tinha casa em São Paulo, casa no Rio. Então, veja, essa médica chegou para mim e falou assim, você está dando muito trabalho para os amparadores com essas suas viagens. Eu falei com ela, então está aqui, eu vou te mostrar quais são as minhas viagens, vê se você reduz isso. Ela olhou e falou, realmente você tem razão, não tem jeito. Agora, eu tenho que deixar uma opção de coisa dessa oportunamente, foi o que eu fiz com o tempo. Entende? Para diminuir as viagens. Então, eu nunca fiz viagem apenas por turismo, ou apenas para ver as coisas. Sempre foi fazer alguma pesquisa. Agora, eu aprendi isso muito cedo, porque a primeira viagem que eu fiz fora do Brasil foi para ir a Buenos Aires, Mar del Plata, aquela cidade lá em torno, grande Buenos Aires. E eles pagaram para a gente, que era uma excursão científica. Aquilo me criou um padrão, que eu acho que eu devia ser sempre daquele jeito, entende como é que é? Isso me ajudou muito, aquela viagem, nunca pude esquecer nada. Quando você faz uma viagem num lugar desconhecido, você lembra de todos os detalhes, você fixa tudo. Por isso que é uma leitura detalhista da realidade humana, uma viagem. Eu comentei isso porque você pode colocar, eu poderia colocar como meta, por exemplo, ter mais itinerâncias para poder começar a fazer esse rapport mais forte com esse povo do passado, na medida que você já tiver mais pulso para isso. Né? A itinerância não é para isso, a itinerância é para a pessoa crescer sob todos os aspectos, porque ela vai ter, primeiro, assistência extrafísica. Pessoa que nunca teve assistência extrafísica, ela vai ter amparador quando ela for professor itinerante. Principalmente naquele período da itinerância. Na hora que ela tiver que fazer uma reunião com os outros, até uma reunião que às vezes é executiva de administração, lá de uma unidade do instituto, por exemplo, o amparador vai estar lá com ela vai sentir isso tudo. Ela vai dar uma aula, e o povo perguntando, às vezes as perguntas cabeludíssimas, o amparador está lá, inspirando ela. É muita gente que cresceu por causa da, sabe, a docência itinerante. Eu sempre recomendei isso para todo mundo. Outra coisa, a gente começou isso no Instituto para valer, eu falando tudo claro. E o primeiro problema que eu tive é que todo mundo queria, para gastar pouco dinheiro, mandar todo mundo de ônibus. Eu falei, não, tem viagem que tem que ir de avião, para andar rápido, é a coisa tudo certa. E a pessoa tem que ter um relativo conforto médium dentro da situação. Esse foi o primeiro problema. O Valdo, você falou da palavra que o transmentor há pouco tempo falou para você, se alguém fixasse aquela palavra, perguntasse da palavra, era para entender que as pessoas chegaram.
Eu queria entender mais isso do ponto de vista dessa relação. Era do neologismo que você estava trazendo, que as pessoas entendiam? Não é bem neologismo, mas às vezes, por exemplo, você está falando no local que o povo não entende. Você não viu, ó, eu falei aqui, tem uma expressão que eu falei que um amigo nosso perguntou o que era, penates. Volta a penates. Não é neologismo. Ah, mas então... Agora, é processo cultural, mas quase sempre que diz respeito ao ambiente, à etnia, à cultura específica. Mas... Isso é que chama atenção. E no meu caso, uma coisa muito séria, meu caso é de todo mundo aí, parapsiquismo. Por causa do curso intermissivo. Então, era o problema de aquela palavra que trazia uma evocação do curso intermissivo, é isso? Quase sempre. Que fazia com que você achasse que a pessoa ia chegar. Mas às vezes pode ser da vida da pessoa, alguma coisa nesse sentido. Então isso tem muito valor. É uma senha. Outra coisa, Valdo, que eu tenho curiosidade, se é que dá para explicar isso, como é que é o trânsito dessas palavras de lá para cá, daqui para lá, no sentido delas se fixarem multidimensionalmente? Por exemplo, você fala Seriex, não é mais reencarnação. Aí você fala Pensene. Então, como é que cria-se essa comunidade extrafísica? É tirar a conotação da prostituição. Você está entendendo? A prostituição, a palavra está prostituída, tá? Como eu chamo, o nome técnico que eles gostam de usar, ela está envilecida, vil, se tornou vil. E você coloca, então, aquela ideia sem prostituição. Isso é muito sério, você está entendendo? Por exemplo, falar sobre reencarnação, isso já vem de muito tempo. Allan Kardec já estava usando esse termo, porque já era usado no Oriente, tudo quanto é jeito. Agora, a hora que eu falo em Seriex, mudou tudo. Primeiro, é um nome muito mais técnico. Está falando sobre a serialidade. É tanto que o povo ainda tem dificuldade para fazer isso, para traduzir o que é Seriex. Pois é, mas... é a serialidade das vidas sucessivas. Mas a minha pergunta é, as consciexes, já tem grupos de consciexes que naturalmente usam esses termos? Não, o caso é o seguinte, quanto mais evoluídas sejam as consciexes, elas usam telepatia. A telepatia é a interlíngua, é tudo que você pensar, não precisa de língua mais. Ela entende tudo. Entende? Aí é o processo de conceito. Então o problema da semântica já foi para o espaço. Isso aí que é sério. Agora, no nosso caso, a coisa mais séria é a orismologia, que leva para a terminologia e a nomenclatura. Isso aí a gente tem que considerar, é mais sério. Entendeu? E outra coisa, querendo ou não, a gente está abrindo um campo, né, um caminho sobre esse assunto que não havia antes. É sério. Professor, na página 117, na enumerologia, o senhor poderia aprofundar a recomposição cosmoética e recomposição evolutiva? A recomposição cosmoética é o seguinte, é quando a pessoa ela se desviou muito, mas chegou à conclusão que estava na hora de mudar. Então a primeira coisa que ela tem que fazer é melhorar o processo ético, moral da história dela. Ela às vezes tem que se recompor. Recompor com os ambientes, com as ideias, com as pessoas, com o povo mais chegado, com os interesses, com a coisa mais séria, as metas, os objetivos da vida. Então ela tem que se compor novamente. Então ela tem que voltar para aquele povo que ela brigou, ao outro que ela vitimizou, e tem que dar um jeito disso. Isso é uma das coisas piores que tem, de tudo que nós estamos falando, é isso aí. Esse tipo de recomposições todas. Agora, a cosmoética é aquilo que diz respeito moral, processo ético, que é aquilo que faz a pessoa ter a consciência pesada, que dá autoculpa, que cria problema nesse sentido. Praticamente nós todos estamos nessa. Em matéria de recomposição, aqui não tem ninguém que escapa. Todo mundo precisa de recompor alguma coisa. Alguém acha que não? Levanta a mão, vamos ver por quê. Você está entendendo? É difícil. Agora veja, está ótimo, porque nós já pensamos nisso, já falamos nisso e já queremos mudar. A maioria nem sabe que está assim ou que precisa de fazer essa renovação. Então, a condição nossa está até muito boa, se você for pensar. Entendeu?
Quando a pessoa vem falando comigo lá, que está desanimada, eu falo assim, olha para os lados. E geralmente eu falo uma coisa pior. Olha na sua família, família nuclear. E a família consanguínea. E a evolutiva é... Você, no meio dos elementos. E a evolutiva é com relação à evolução? É, né? Referência à inteligência evolutiva. Okay. Agora, deixa eu ler tudo, que é a segunda pergunta que já faz sobre numerologia aqui. Em numerologia, a recomposição inevitável. Veja, essa aqui é chata, né? A recomposição afetiva, que é a que acontece mais. A intelectual, a cosmoética, a evolutiva, que envolve todas essas que passaram. A grupo kármica, aí a pessoa vai ver onde que eu estou, para onde que eu vou. Agora depois, a recomposição maxproexológica, aí já vai bater lá na Apex. Se eles não derrubar a porta, está tudo bem, tem que bater suavemente. Tá certo? Pois é. Como que a gente identifica essa palavra problema que você falou para a Juliana? Seria aquela área que eu não domino, por exemplo? Por exemplo, você lembra de intempérie ou você esquece? Estou te dando algumas ideias. Essa você guarda bem. Essa aí não. Contemporaneidade. Você lembra bem disso quando você precisa? Vamos arranjar outras assim. Às vezes são palavras pequenininhas que a pessoa esquece. Eu estou usando as grandes, que essas são as mais comuns que tem. Então, por exemplo, esdrúxulo. Entende? Então, tem, às vezes, quando você ouviu aquilo a primeira vez, tinha algum quiprocó em você. Então, é como a gaveta que você foi guardar alguma coisa e ela não se fechou. Ela está enguiçada. Então, é uma palavra problema, é justamente isso. Agora, é você que sabe quais são as suas palavras problema. Uma outra coisa. Com o passar do tempo, se você faz uma listagem das palavras problemas, você liquida com aquilo e a palavra fica até diferente para você. Você gosta de usar uma coisa ou outra, né? Agora, aí você começa a descobrir as outras, que você não tinha visto antes. Agora, veja, a maioria de nós todos, nós lembramos da estrutura do conceito da palavra, mas não lembramos do nome da palavra. Isso é a memória nominativa que começa a falhar. Você está entendendo? Então, a palavra, no caso também, é uma memória nominativa. Você esquece o nome do fato, ou seja, o nome da ocorrência. Entende? Entendi. Eu, por exemplo, eu testo vocês justamente nisso. Eu falo assim, como é que é aquilo, assim, para ver se a pessoa lembra o nome, que é esse que é o mais difícil. Você está entendendo? Entendi. Isso é uma técnica didática aqui no caso. Agora, eu não sei se isso já tem ajudado. Você não acha que tem? De vez em quando tem, né? Que a maioria hoje, de início, era só um ou outro que falava quanto falava. Hoje, não, às vezes já tem 5, 10. Já faz todo mundo. Entende? Quer dizer que o povo tem melhorado. Eles estão começando a raciocinar de outro modo. Agora, examina que as palavras são só suas, viu? As minhas são minhas. As da Rosa são da Rosa. Cada um tem a sua, bem específica, não tem jeito. Entende? Agora, gente, sou fulana que estou esperando o preparativo para o lançamento do meu livro, Sempre é Tempo, que é uma reciclagem existencial na terceira idade. Tive um encontro com esse moço que foi meu marido nessa vida, quando estava fazendo uma assistência a alguém que nunca havia visto na minha vida. Ele me ajudou a assistir a moça e ficamos juntos 45 anos. Foi o meu amparador intrafísico ajudando-me a voltar a ser gente outra vez. Eu estava no fundo do poço. Gostaria de ouvir uma resposta, pois ainda não tenho o meu parapsiquismo desenvolvido, para saber até onde posso contar se foi ou não um encontro marcado. Isso aí teria que ver os detalhes. Isso aí está difícil dar palpite nisso. Olha, eu não tenho competência, minha amiga, para falar nisso. Tem que ver mais detalhes da história. Olha detalhes, passa aquele, penteia com pente fino todos os fatos e acontecimentos do início até o fim. E vê como é que isso funciona, né? Eu acho que é o melhor que pode ser feito aí. Agora, se você chegar aqui, a gente conversar da boca para o ouvido, eu vou fazer umas perguntas de alcova e outras fora da alcova.
que às vezes a gente pode clarear mais a coisa, mas eu aqui não posso falar nessas coisas. Favor explicar. A recaptura das referências das pessoas, quinta linha, e a correção do curso evolutivo pessoal e grupal da sétima linha. Você sabe quem é que está perguntando, com linha e tudo, né? O Arlindo, está na cara. Né? Agora, ó, favor explicar. Recaptura das referências das pessoas e a correção do curso evolutivo pessoal. O que a gente vai explicar para ele, que ele não sabe? Está difícil, hein? Algum de vocês quer falar aí alguma coisa? Quem? Quem é? Você quer falar com o Arlindo? Ninguém quer? Talvez que deu você, que é companheiro dele. O Jarbas não está aí também? Hoje nós estamos aí sem ninguém, né? Mas olha, vamos chegar primeiro e ver. Na quinta linha, está aqui. A recaptura das referências das pessoas. E logo na sétima, ele está querendo o curso evolutivo. Onde é que está? O curso evolutivo pessoal e grupal. Nós já falamos alguma coisa disso aqui. Agora, gente, o que vocês acham que falta falar aí para a gente explicar mais para a vida? Hein? A recaptura. O problema todo é o seguinte: é a hora que você vê que uma pessoa hoje está com uma fisionomia, quer dizer, um visual, e você lembra dessa pessoa como era antes no outro visual. Então você vai ver que a estrutura dela, ou seja, o temperamento é o mesmo, mas no espelho ela é outra pessoa. Entende? Então, isso aqui é a recaptura. Agora, você vai ver, a última coisa que ela muda, vocês sabem, é o temperamento. Então você vai ver que o temperamento não mudou muito. É a mesma pessoa com outro formato. Formato, a embalagem mudou, mas a essência do livro é a mesma. Agora, ó, quase sempre ele era brochurado e atualmente é encadernado. Agora, precisa saber se hoje o livro tem ilustração, como é que é, se a lombada é maior, se é bem apresentado, etc. Agora, se o papel couché, se as ilustrações são coloridas, tem uma opção de coisa. Então, eu deixo por conta do Arlindo, que com toda a técnica romana específica dessa personalidade Arlindo, pode, né, examinar bem. Outra coisa, você pode fazer uma relação com o tema em questão e assim do estrangeiro? Todo dia estão pedindo alguma coisa assim do estrangeiro. O caso é o seguinte: assim do estrangeiro é a pessoa que não se dá bem ou acha que ela não está bem naquele ambiente que ela renasceu. E isso, então, às vezes tem relação com o processo do reencontro secular, que às vezes vai mostrar uma realidade. Então, por exemplo, ela vem para cá, encontra com a Malo, então lembram e atualizam as fofocas seculares da monarquia, e aquilo, então, esse reencontro secular faz com que a Malo fale para ela: olha, você está com a síndrome do estrangeiro, você tem que dar um jeito e se adaptar a esse corpo e ao ambiente que você está. O feudalismo e a monarquia já foi embora. É isso. É possível dar um exemplo de elemento, fato, objeto ou coisa que serviu de agente retrocognitor para confirmar o trabalho a ser feito nessa sua vida? Algo preparado na sua vida anterior que serviu de bolsa ao seu desenvolvimento parapsíquico? Algum elemento preparado por você com o Equipex para que o grupo se encontrasse e reconhecesse aqui nessa vida? Olha, o que tem dessas coisas não está no gibi, né? Uma das primeiras coisas que a gente tem nesse assunto são os erros da gente, né? Quando você vê uma pessoa, pelas primeiras reações, você vê, não, eu tenho que me dedicar muito a essa pessoa, porque eu devo muito a ela. A situação toda é essa. E uma boa parte das pessoas não pensam assim. Isso aí eu aprendi de vir dos amparadores. Eles me ensinaram isso. O que é? Não, eu queria falar, você falou assim, pelas reações da pessoa, ver que deve muito a ela. Então, mas que reações seria? Dá um exemplo de reações minhas suas a e pessoa. perante ela. Então, mas é como se... Aí o caso todo é o seguinte: não, a gente vê, né, pelo jeito, o que a pessoa interessa, as coisas que tem com a gente,
E você, às vezes, tem retrocognição. Uma das coisas, gente, que é o fator desencadeante a retrocognição maior que existe, são pessoas. É sem contar com a pessoa e ter retrocognição. A primeira vez que eu vi o Pietro Baldi, eu tive um monte de coisa da Itália comigo. Por quê? Não era bem diretamente com ele, mas aquilo que ele representava, a psicosfera dele, a energosfera que ele trazia, lá da área de Gubbio, do processo do Chico de Assis, os negócios todos, sabe como é que é? Uma outra coisa, por exemplo, quando eu levei o Chico Xavier a Lourdes para ver a gruta com os negócios todos, os milagres, eu cheguei lá, eu comecei a ver uma opção de coisa antes daquilo, na área toda. Uma outra coisa, quando eu cheguei em Verona, que apareceu lá a veronesa e mostrou o negócio, eu vi a coisa toda do jeito que era. Aí eu comecei a ver, falei assim, não, então eu quero ver agora as coisas mais antigas, para ver como é que funcionava. E lá tem o Castelvecchio, essas coisas todas, o Castelo Antigo, velho, entende? Os mais antigos. Lá então eu pude ir sozinho, eu estava sozinho, eu passei 10 dias lá para ver. Então eu ia lá para ver o que era. Agora aí eu olhava para o povo e falava assim, bolas, aqui deve ter gente daquela época. Aí em vários lugares. Foi aí que eu fui visitar o açougue, que vendia só carne de cavalo, umas coisas assim esquisitas, né? Tudo em Verona, entende? Vi também os negócios de turismo, né? Aonde é que ela falou, lá de cima da arquibancada, lá em cima na fachada lá do negócio, que é o estudo, né, do Romeu e Julieta, aqueles negócios todos. Agora, veja, a Europa está assim, ó. Por quê? É a única coisa que o conservadorismo, o conservantismo da Europa presta. Que o mais não serve para nada. Mas para resguardar é bom. Agora, por exemplo, tem lugar em Londres que eu não aparecia nem de dia. Que o negócio é pesado, até hoje. Londres. Você tem uma ideia. E é uma da cidade melhorzinha, que tudo é arrumado, tudo é assentado. Então, isso tudo a gente tem que notar, né? É mais ou menos a situação é essa. Outra, é correto afirmar que desencontros seculares, até certo ponto, são condições inevitáveis na evolução de toda a consciência pré-serenona, que ainda não desfruta os benefícios da retrocognição? Não há dúvida. E desencontro secular, você vai encontrar com um monte de gente. Se você fez o curso intermissivo, você vai encontrar com a maioria das pessoas que você encontrar não fizeram o curso. Isso aí vai dar muito mais problema do que a gente pensa. Agora, se for correto, até que ponto os encontros ectópicos de hoje não são reencontros seculares, resultando desse desencontro inevitável do passado? Também são. Cada um tem que ver e examinar como é que se passa, né? Ali de perto. Agora, é pensar nos detalhes e ver o que é que tem. Técnica do detalhismo aplicada à retrocognição e à holomnemônia. Possuo lembrança de uma reunião de materialização de que participei, mas não consigo encaixar em minhas vivências atuais e nem me recordo, nas minhas várias leituras sobre o assunto, de ter fixado algo que justificasse essas lembranças. Essa memória é fruto de uma retrovida ou de acontecimento que se der nessa fisicalidade? Isso é só você que sabe. Primeira coisa, você tem que saber se a sua retrocognição é de período intermissivo ou se for de uma vida que você teve, por exemplo, no século XIX, que havia muito desses fenômenos e tal. Outra coisa, um espírito como o de Emmanuel, de alta estirpe, ressomado, criará nos reencontros uma expectativa como aquelas existentes no budismo, em criança preparada para a santidade, até um certo ponto. Mas veja, esse negócio do budismo não compara com isso não, que lá está cheio de furo, tá? Eles pegam as crianças, às vezes, no escuro, isso tudo é processo de marketing. Fez fama, deita na cama, vai devagar com andor, tem que dar um desconto enorme nesse processo de orientalismo. Tem muita besteira, lembre-se, cuidado com essa barata, que é a minha mãe que está reencarnada. Tem bobagens enormes. Poderia falar sobre TENEPS das 18 horas? Faço essa prática há 9 anos e recentemente, 5 meses, me mudei próximo ao cemitério da cidade. Centro oncológico, loja maçônica, asilo de idosos, centro de ML, perícias médicas, escola, igreja metodista,
tudo na mesma rua. Olha, você está com tudo e não está prosa. Eu tiro o meu chapéu para você. A sua TENEPS vai longe desse jeito. Isso é muito importante. E outra coisa, ela faz das 18 horas, que é a hora mais piorzinha de tudo aí que tem. Agora, ó, vamos nessa. Você está no front da batalha. E eu vou te dar qualquer coisa, uma bandeira daquelas, para a pessoa. Não é? Ela mostrar isso, que ela está na frente. Agora, ó, uma pergunta cretina agora. Até que ponto que você escuca? Pensa bem, sabe o que é escuca? Até que ponto que você está indo de motocicleta na frente para abrir passagem para outros? Batedor. Então, a primeira coisa, existe outros nessa área aí que fazem, praticam a TENEPS? Olha bem, eu não sei onde é que a pessoa está. Por exemplo, São Paulo, nós já pegamos há muitos anos, numa rua só tinha 6 em seguida. Mudou tudo que acontecia naquela rua. 6 trabalhando com TENEPS, todo dia. Mudou. Então pode ser que, se ela arranjar lá os colegas ou as colegas, vai melhorar, né? Pode falar. Professor, com relação a reencontro secular de dupla evolutiva, como é que a gente avalia isso? E seria se... quando tem um percentual maior de afinidade, que você já teve 30 vidas com a pessoa em vez de 3. Eu já falo isso há algumas décadas. O que seria a confluência de interesses nesse caso, professor? A confluência de interesses é a PROEX. Os dois têm o mesmo objetivo, um pode ajudar o outro. Uma outra coisa, eu não estou falando ter a mesma profissão, não é nada disso. Mas ter profissões diferentes que se encaixam e que se enriquecem mutuamente. Há uma reciprocidade de influência positiva e enriquecedora. Esse é que é o caminho. E não forçar a barra. A maioria só vê processo, que eu sempre de sexo. A mulher olha se o homem é bonitinho. E o homem fica olhando se a dona é boazuda. Isso é um buraco. É aí que aparece depois a condição do divórcio que nós estávamos falando. Então a primeira coisa, tem que superar isso. Sexo é uma coisa que dura pouco. Depois tem que vir uma amizade substituindo o sexo por causa da afetividade. A afetividade é sempre superior à sexualidade. Tem que saber conviver com essa história. É o jeito. Agora, cada caso você tem que estudar e comparar. Por isso que eu falei com aquele rapaz de 17 anos, que eu falei aqui no início, eu não sei se você estava aí, que ele estava começando, eu falei assim, faz uma viagem, vai à Europa, você pode, arranja isso, vai ver outras coisas, para depois você decidir uma coisa. Não faz assim, tempestivamente, assodadamente, e resolver o seu destino para o resto da vida. Agora, no caso, eu via que se os dois se juntassem, ia dar tudo para trás. E tudo aconteceu, como eu tinha falado mesmo. Ele foi, viajou, quando ele voltou, ele não queria saber, que o negócio não ia dar certo. E outra coisa, mais tarde, a moça se casou com outro. Todos os problemas que iam acontecer com ele, eu falei assim, você viu o que você escapou? Você disse assim, Valdo, eu quero te trazer um presente. Entendeu? O cara escapou. Agora veja, a adolescência, há muita paixonite aguda. Paixonite aguda é uma das coisas de mais assédio que tem na Terra. Paixonite aguda. Que é coisa dos Três Patetas, né? Tem até um filme deles que chamava Paixonite Aguda, uma coisa desse jeito. Os Três Patetas. Aquele que um batia na cabeça do outro, aquele negócio. Professor, na execução da Max Proex, a interação de trabalhos assistenciais entre a consciência intermissivista e a consciência ainda em preparação do seu intermissivo em função das afinidades de disciplinas do intermissivo? Não, quase sempre é por causa de vidas anteriores. Depois é que vem o intermissivo, a parte da intermissão. Quase sempre é afinidade do passado, séria. Pensa por aí em primeiro lugar. Por aí que vem o resto. Tá certo? Professor Valdo, sim. Quando nós tivermos mais lucidez retrocognitiva, como que a gente tira partido dessas informações? O que a gente deve fazer com isso?
Olha, a coisa mais séria é conduzir tudo e fazer a convergência para enriquecer o trabalho da PROEX. Por exemplo, o trabalho da PROEX, a Mega GESCOM, por exemplo. Então, a primeira pergunta, o que é que tem que ver essa ocorrência com a Mega GESCOM? Isso pode me favorecer ou enriquecer em qual aspecto? E por aí a pessoa tem que tirar partido e ver como é que faz. Né? Uma outra coisa, sempre é bom ver outros casos similares que podem estar acontecendo ou que vão acontecer. Então, às vezes aquilo é apenas o início de uma série de ocorrências que vão dar uma visão cosmovisiológica muito mais ampla. Você entendeu isso? Quer dizer, juntar um fato com o outro. Ou alguma coisa que se predispõe igualzinho com a outra. Professor, é sobre TENEPS e viagem, que foi discutido aqui. A pessoa pode começar a fazer TENEPS mesmo tendo vontade de fazer coisas, de viajar, mas sem ser essa paixão que o senhor falou? Como, por exemplo, falou de Itália... Não, a pessoa todo fica... mundo, às vezes, tem vontade de viajar. Isso não quer dizer nada. Não é um impeditivo. Eu estou falando aquele sonho dourado de consumo que a pessoa só pensa naquilo. Já falou com você 6 vezes sobre aquele assunto. Ela está siderada com aquela condição. E, às vezes, é um processo romântico. Então, aquela mocinha que perdeu o namorado, que era da Itália, e que ele cantava Sole Mio para ela e outras coisas. Então, tem uma série de coisas assim, né? Tem que ver, né? Tá bom. Tem o outro que é outras coisas, né? Que já fala outras coisas, quer ir para a Espanha e quer ver as coisas todas, ver o flamenco. Aí vai cantar Granada, terra sonhada por mim. Não é isso? Tem isso tudo, cada um faz o que pode. Fala. Professora, página 117, antagonismologia, segunda linha. Eu não sei se já foi falado. O antagonismo, desmemoriação ressomática, perdas mútuas. Queria entender melhor. O antagonismo, desmemoriação ressomática e perdas mútuas. O caso todo é o seguinte, a desmemoriação ressomática é a pessoa, por exemplo, que procura esquecer aquilo que ela devia de lembrar. Agora, ela junta com o outro, faz a mesma coisa também. Então, ela já tem um quiprocó, alguma coisa de uma apriorismose, que ela não deixa nem o amparador, nem a conversa da gente, nem as expressões que você mostra, os fatos que tem. Ela só pensa naquilo antes de mais nada, e não quer saber. Agora, às vezes, aquilo bate e volta com outra pessoa, que você sabe, como é que chama esse fenômeno de bater e voltar? Ricochete. Ricocheteia e o negócio dá na cabeça. Você entendeu? Não estou entendendo, professor. Eu tinha pensado no restringimento, quando o senhor falou desmemoriação, aí ressomática, não é o restringimento? Não, é também, isso é lógico. Tudo que nós estamos falando é a partir do restringimento. Mas eu não entendi essa... Mas às vezes a emoção, ela supera o restringimento. A pessoa vem danada da vida, seja como consciex, consim, depois ela volta a ser consciex, e ela não muda mesmo. É um animal consciencial. Você está entendendo? É aquilo que eu chamo animal humano, a consciência animal, consciênsula. Está entendendo? O homem, eu já falei também, o homem animal. Tem muita coisa assim. Animal humano. Tem várias expressões que eu já uso há muito tempo. Para ver se cai a ficha. Agora essa parte eu entendi. E as perdas mútuas? Pois é, mas as perdas mútuas é a hora que a pessoa devia de se engajar num trabalho que às vezes ela mesma que escolheu junto com o evoluciólogo e ela não quer saber, porque ela gostou demais de voltar à carne. É assim que o povo gosta de falar. A matéria. Flesh. A carne é flesh. Então, o que a gente vê isso nos Estados Unidos não está no gibi. O que eu vi lá não está no gibi. Professor... Com aquelas moças que é de fechar o comércio, mas não tem energia nenhuma. Tudo fechado. Passa aquele manequim vivo que se mexe.
Agora eu entendi melhor e aumentou a minha dúvida por que fica no antagonismo, porque parece que está na mesma linha, porque há prejuízo dos dois lados. Mas é antagonismo, porque é um lado e outro. Esse é antagônico. Um podia ajudar o outro, não está ajudando, é antagônico. Você entendeu, não? Não. Está difícil? Tá difícil, engastou. Escuta, uma pessoa bate por um lado, a outra bate por outro. Tudo é mais ou menos dentro daquele mesmo contexto daquela época. Chega aqui, o negócio começa a dar o conta. O arranca-rabo continua do mesmo jeito. Então, como é que fica? Olha bem, antagonismo, desmemoriação, ressomática e perdas mútuas. Um esqueceu, o outro está fazendo toda a força para esquecer. Um não ajuda o outro. Todo mundo se perdeu. Precisa explicar isso mais? A reciprocidade? Aí vem os filhos, os irmãos, a mãe, a família consanguínea, é o grupo evolutivo, tudo vai para o espaço. Entendeu? Ficou só naquele do passado. A partir daquilo desencadeia uma série de prejuízos. Tá certo? Gente, eu quero dizer para vocês que domingo é debate. E que hoje nós temos aí 17 temas. É você? Pessoal, antes de ler os verbetes, temos depois os recados da Rosa Nader e da Thaís. E eu queria solicitar, em nome de todas as pessoas alérgicas, por favor, não usem perfumes durante a tertúlia. Hoje, teve gente que teve que sair a causa de cheiro. E eu estou passando mal a tertúlia toda. Então, assim, gente, eu sei que é chato pedir, mas às vezes vocês não estão sentindo o cheiro em cima de vocês, uma pessoa mais sensível passa mal. Então, por favor, o dia que vocês vão assistir tertúlia, tentem controlar mais o shampoo, o perfume, o creme. Vamos agradecer imensamente. Eu quero dizer que hoje nós tivemos 12 votos dos teletertulianos e eu atendi 19 perguntas de fora, tá certo? Verbetes. Encontro antecipatório. Estilo técnico. Indução inicial. Intermissão mudancista. Matematização do conceito. Prescindência das mãos. Variação vernacular. Antimodelo. Banco da salvação. Banco de esperma. Banco de leite humano. Desintermediação. Interesse transempresarial. Presumibilidade. Princípio coloquial. Refinamento formal. Técnica da cesta.